Agora sim. Então, boa noite a todas, a todos. Estamos aqui reunidos no Grupo Espírita Joana d'Arc e para início, então, da nossa reunião, vamos elevar os pensamentos, vamos agradecer ao Criador, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de reunião, de estarmos confraternizando, de estudarmos e que sejam momentos proveitosos. Pedimos por aqueles que não puderam hoje comparecer, que também recebam destas vibrações de paz. E, acima de tudo, pedimos pelas irmãs, pelos irmãos que estão em dificuldades, sejam de natureza espiritual, moral ou material, que recebam também a assistência da espiritualidade superior. Em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. Que assim seja. Está chegando mais alguém aqui. Reis Júnior também é daí, Carolina? Ah, tá na Bahia. Ah, da Bahia? Legal. Uhum. É, Sim. A Joana é a nossa Joana, né, Gerônimo? Então, Exato. boa noite, Reis Júnior, seja bem-vindo. Boa noite, Joana. E, então, vamos para. Cadê a Carolina? Está aqui. Também a Lili está chegando. A nossa convidada de hoje é a Caroline Rodrigues e ela gentilmente aceitou o nosso convite e eu, para apresentá-la, então pedi que ela mandasse um pequeno currículo, então vou ler aqui para vocês também irem conhecendo. A Anne Caroline Rodrigues, ela possui 23 anos e é de Areia Branca, interior de Sergipe. Apesar da idade, né, ela já é nutricionista, pedagoga, pós-graduada em legislação educacional e pós-graduanda em neuropsicopedagogia. Também é escritora e amante das letras, ocupando a cadeira de número 4 na Academia de Letras Areia Branquense. Além disso, é diretora secretária da Academia dos Saberes de Aracaju e da Sustentabilidade. Atua como coordenadora do Grupo Artístico Infanto-Juvenil de Areia Branca e desenvolve projetos sociais em seu município de origem. Atualmente reside em Simão Dias, Sergipe, onde atua como professora. Desde os 17 anos, realiza palestras espíritas, contribuindo para a divulgação da Boa Nova e a Seara do Bem. Eu acho que foi lá com os 17 que eu assisti a tua palestra. provavelmente. É, e Simão Dias é bem pertinho da divisa lá com a Bahia, né? Isso. Pelo que eu Cerca me lembro do de, mapa. cerca de 2 horas entre Areia Branca, que é a minha cidade, né? Sim. Ok, então, Caroline, de início, se você quiser falar mais alguma coisa da tua participação no movimento espírita, ou se não, se já preferir entrar direto no tema, fique à vontade, né? Desejamos aí que os bons espíritos te auxiliem aí na tarefa. E se você preferir que o pessoal faça algum comentário lá no final ou ao longo da tua explanação, também é a teu critério. Ah, Raul, eu quero agradecer, né, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. Vocês estão me ouvindo tranquilamente, tudo certo? Estou de fone. Quero agradecer a oportunidade. É sempre um prazer ter um tempo para poder compartilhar o que eu venho aprendendo. Enquanto Anne Caroline, sou jovem, né? É uma jovem adulta ingressando no mundo real, saindo do mundo das ilusões para o mundo real.
mas sei que enquanto ser sou secular. E sinto que boa parte dos aprendizados que obtenho não vem desta vida. Tenho certeza que vem de várias e várias e várias outras. Eu era aquela criança que os meus familiares chegavam perto e diziam: essa menina é uma idosa no corpo de uma criança, tem condições. E amava as palestras espíritas, apesar de vir de um celeiro predominantemente católico. Minha mãe foi a única que fugiu à curva, né, e acabou frequentando o movimento espírita. E eu sempre fui uma criança muito curiosa e acompanhava minha mãe. Mas dei prosseguimento à vida católica, né? Fui até catequista de crisma. Participei de vários movimentos da Igreja Católica. Meus pais são divorciados, meu pai é pastor de igreja evangélica, da Assembleia. Frequentei também, enfim, no meio de toda esta miscelânea de informações, eu vi que aqui realmente supria, né, as minhas indagações existenciais e que fazia mais sentido para a minha existência, explicava o que eu tinha de dúvidas e indagações, é o Espiritismo. E aqui estou. E aos 17 anos, no grupo espírita de Lúcia, não sei se você chegou a conhecê-la, de Areia Branca, muito colega também de Lenói. Lúcia me convidou e me deu a oportunidade. Carol, por que você não tenta aí fazer uma palestra? Eu sei que você tem essa capacidade. Ela enxergou em mim a capacidade que eu tinha dúvida se realmente eu teria. Eu pensava, eu com 17 anos, o que é que eu vou passar para um grupo de pessoas, sabe? O que é que eu vou compartilhar se eu sentia que eu tinha muito mais para ouvir do que para compartilhar? Era aquela coisa de não enxergar o próprio dom que eu tenho. Eu acredito muito que todo mundo tem dom. Tem as pessoas que vão participar dos grupos e dos movimentos de outra forma, ativamente. Mas os dons que nós temos é para serem multiplicados, transbordados. E tudo que eu compartilho é de vivência, é de leitura, de muito estudo. A gente sabe que o Espiritismo vem de muito estudo e de muita prática diária. E uma eterna aprendiz, uma jovem pequena. Quando você me conhecer pessoalmente, vai entender porque eu falei pequena, porque eu sou realmente uma garotinha. Não é só o rostinho, é o tamanho, é todo o conjunto. E é um prazer, muito, muito obrigada por confiar e por permitir participar deste estudo e compartilhar, né, como eu falei previamente com você, compartilhar a Boa Nova e toda essa experiência e emanar luz em um mundo de tantas trevas, né, por vezes, tanta dificuldade, separar um tempinho para a gente poder acalmar os nossos ânimos e refletir é de suma importância. Então, me sinto lisonjeada. E hoje vamos conversar sobre perdão, do micro ao macro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 14 e 15, nós temos o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem perdoa já cresceu no amor. Então, quando a gente lê, né, todas as passagens e todas as evidências que Jesus deixou para a gente enquanto aqui encarnado, a gente percebe muito que ele sempre entrelaça o nós com o outro em relação ao perdão. Quem perdoa aos inimigos, perdoa também a si mesmo. Então, é um ato que a gente vê de reciprocidade e que parte de um micromundo, nós, né? Para poder então transbordar e permitir e possibilitar o perdão ao outro.
A palavra perdão, em sua etimologia, que vem do latim, o prefixo per significa por completo. E donare, libertar, doar. Então, fazendo, né, esta análise por completo da palavra perdão, a gente pode então entender o perdoar, o libertar por completo. Libertar não só, né, todo o conjunto que envolve a história que precisa de um perdão, ou seja, o outro, como também libertar a nós mesmos. Por quê, né? De onde vem, na grande maioria das vezes, a necessidade do perdão em um mundo de provas e expiações? Quais são as causas? Divergências. E as divergências provêm de quais raízes? Do ódio, da discriminação, da antipatia que muitas das vezes temos um com o outro, dos instintos que por vezes atacam, direta ou indiretamente, o nosso irmão de alguma forma. A avareza. Quantos irmãos por aí que brigam por questão de herança? Quantos filhos que brigam com os pais por questões financeiras? De ciúme em relação aos irmãos? São várias e várias e várias histórias que necessitam de nós perdão. E todas elas provêm ainda dos nossos instintos e dos nossos sentimentos ainda animalescos e presos à carne e à matéria. Lógico, afinal de contas, estamos em um mundo de provas e expiações. Se estivéssemos tão evoluídos assim, estaríamos onde? Em um mundo de regeneração? Pois bem, mas, fazendo a reflexão, nós, né, que seguimos a doutrina espírita e os seus preceitos, sabemos que estamos passando por um processo gradual, paulatino, de transição planetária. Logo, urge a necessidade de fazermos estas reflexões diárias em relação ao que ainda tenho enquanto instinto, enquanto sentimentos ainda arraigados pela matéria e o que eu posso fazer para transcender estes sentimentos. Alguns irmãos, né, que passaram aqui pela Terra, alguns teóricos, filósofos, para entender a raiz desse problema, do que nos liga ainda a este instinto, a estes instintos, ao sentimento de culpa, a como poder transcendermos para pensamentos melhores, emoções, uma vida mais iluminada, né? Alguns desses irmãos filósofos trouxeram conceitos que podem nos ajudar a entender a nós mesmos e, consequentemente, ao que nos cerca. É, Como eu falei, né? Existem sentimentos que nos trazem a emoção de culpa, aquele sentimento de culpa. Afinal de contas, a transformação não vem de um dia para a noite. Quando olhamos as teorias do psicanalista Freud, né? O nosso irmão que veio enquanto psicanalista austríaco, ele fala de conceitos muito importantes para o entendimento do nosso lado instintivo e do nosso lado ligado mais à moralidade. Ele traz para a gente os conceitos de id, ego e superego. O id está ligado aos impulsos básicos, aos desejos, aos prazeres, ao mundo, a tudo aquilo que o mundo proporciona e que a gente pode desfrutar. Sabe aquele momento que a gente só quer desfrutar tudo que o mundo pode nos oferecer, sem nos preocupar com os possíveis reveses que podem ser oriundos das nossas ações? A gente só quer viver. Ah, vamos viver, vamos viver. Vamos nos permitir, como diz a música. Este é o ID. Temos o superego. O superego, gente, é o que tanto a gente vê nas redes sociais, né? Acorde 5 horas da manhã. Tenha uma boa alimentação. Vá à academia. Crie empresas de sucesso. Seja o melhor que você puder ser.
O superego, em síntese, é aquela imagem que a gente tem, né, que ter para ser amado pelo outro. Isso a psicanálise de Freud responde. Nós precisamos criar aquele ser, aquele superego, né, aquela construção de uma pessoa ideal para ser amado pelo próximo, para ter respeito, mas é algo inalcançável. A gente nunca vai conseguir alcançar o superego porque ele é só uma fantasia. E ele também está muito ligado à moralidade. Quando a gente quer fazer aquela coisa ali e não faz. A gente quer seguir o ID, que eu falei inicialmente. A gente quer ir lá, quer se permitir mesmo, quer fazer o que quer fazer mesmo e não quer nem saber do outro e a gente só vai lá e faz sem pensar nas consequências. E fala e grita também quando tem que gritar, sabe? Não pensa no outro, só vai lá e faz. Então, o superego, ele controla. Ele diz, Paide, não é assim não. Tem a moralidade. Você não pode falar tudo que você quer. Você não pode fazer tudo que você quer fazer. Existem os códigos civis também. Então, esse é o superego, né? A construção de um ser inexistente e também o freio de tudo que a gente quer fazer que está ligado ao instinto. Neste meio do caminho entre o id e o superego, nós temos o ego. E o ego vai ser o equilíbrio entre o instinto e o equilíbrio entre a moralidade e aquele sentimento de culpa. O superego traz muito sentimento de culpa do que a gente tem que ser e não é. E meus irmãos, nós estamos, como eu falei desde o início, em um mundo de provas e expiações. Nós seremos perfeitos? Nós seremos de um dia para a noite uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Divaldo Franco? Seremos estes seres de uma noite para um dia? Esse sentimento de culpa. Ai, eu vim de outras crenças religiosas. Nós vemos que os nossos irmãos, né, de outras crenças religiosas possuem muito sentimento de culpa. Eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer aquilo, o perdão, a desgraça vem com força. Deus, né, que a gente tem, que eu acredito que a maioria também aqui veio do berço de uma outra religião, de outra crença. Se a gente não fizer aquilo, Deus vai nos castigar. Aí a gente, com esse sentimento ainda muito ligado a estas crenças, ao superego, as religiões trabalham muito com o superego, né? Que é essa imagem que a gente dificilmente vai conseguir alcançar. A gente ligada à imagem do superego, a estas outras crenças que nós trazemos de outras religiões, de outras denominações, trazemos para o espiritismo. O espiritismo trabalha muito com a consciência, né? Nós sabemos que Deus não vai castigar a gente. Nós iremos nos auto castigar. A gente que vai perceber tudo que está ali de errado e a nossa própria consciência vai ali dizer, opa, tem alguma coisa errada. Mas existe uma grande diferença entre a sinalização daquilo que está equivocado, né? E a culpabilização, a culpa. Da mesma forma que o superego traz para a gente essa construção de um ser, né, de um ser perfeito e das moralidades que vêm com o mundo, que a gente não pode fazer tudo e tudo mais, também traz para a gente o sentimento de culpa. E como perdoar o outro se a gente ainda se culpabiliza, né? Então, a proposta é que trabalhemos com o ego, com o caminho do meio, como já dizia Buda, né? Na Grécia Antiga, surgiram algumas correntes, algumas escolas, né, que trabalhavam, algumas academias, que trabalhavam preceitos, teorias sobre quais seriam os caminhos a se seguir na vida. A partir daí surgiram vários conceitos. O ascetismo, o ascetismo falava sobre se afastar do mundo. Opa, então eu vou aqui me afastar, vou sair dos prazeres mundanos. É a partir, né,
dessa repulsa de tudo que o mundo pode me proporcionar, que eu irei alcançar a libertação e a vida eterna. Este era o ascetismo. Em contrapartida, lá com Epicuro, na Grécia Antiga, tivemos a presença do hedonismo. Do hedonismo. O hedonismo, por sua vez, pregava a livre consumação daquilo que existia no mundo, o consumo do que existia no mundo. Ah, se o mundo pode me proporcionar os prazeres, irei desfrutar dos prazeres. E são os prazeres que irão me trazer o bem-estar. Então, o conceito de bem-estar estava totalmente ligado a tudo aquilo que o mundo poderia me fazer desfrutar. Este era o conceito do hedonismo. Veja como nós, desde os primórdios, tentávamos explicar a melhor forma de se ter o bem-estar aqui na Terra, né? Porque, minha gente, o nosso intuito no íntimo, todo mundo quer ser feliz. No íntimo, todo mundo quer o progresso. Até as pessoas que estão em depressão, né, elas sentem que estão indo por um caminho desviado. No sentido de que no nosso íntimo é como se existisse um código que dissesse, meu filho, o ritmo é o progresso. Logo, né, é tanto que a depressão e todas as questões de ansiedade são tratados como quadros patológicos que precisam ser tratados, não é verdade? Porque no nosso íntimo, tudo nos leva a querer uma vida melhor, uma vida promissora, uma vida feliz. Então, desde os primórdios, nós tentávamos explicar o porquê das coisas e como alcançar a felicidade, a tão almejada felicidade. E foram surgindo estas correntes filosóficas. No meio do caminho entre o ascetismo e o hedonismo, surge Buda. Buda, um dos espíritos de escola, grandes espíritos de escola que surgiu na orbe terrestre, aqui para nos ensinar. E ele disse: veja, o caminho não é a livre exclusão e deixar de usufruir o que o mundo proporciona. Se estamos no mundo, temos que trabalhar com os instrumentos que temos, né? Da maneira que podemos. Mas também não é para sair aí desbandeirado. Ei, vamos nos permitir o caminho do meio. E a partir daí surge o conceito de caminho do meio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas o caminho do meio. E a partir daí, nós temos esse conceito de entender, né, que por vezes nós vamos, por que que Buda falou o caminho do meio? Porque ele entendeu que somos seres humanos, né? E em vários momentos nós vamos tender mais para um lado, vamos tender mais, vamos dar um deslizezinho. É normal, faz parte. Em algum momento, o nosso sentimento ainda de egoísmo vai fazer com que a gente penda mais para um lado. Em algum momento, o nosso sentimento ainda de vício, infelizmente, trazemos de vários séculos, não é de uma vida para outra que a gente vai melhorar, vai fazer com que nós, né, pendamos para um lado. Isso quer dizer que estamos fadados à estagnação, ao retrocesso? Não, é o caminho do meio, é avante. E a partir destes conceitos, vamos entendendo que a culpabilização de nós mesmos é um ledo engano com a nossa história, com os nossos progressos que são, mesmo que a passos de tartaruga, mas são diários. É devagar mesmo, gente. É um passinho, um passinho de cada vez. É, eu conheço uma pessoa, né, próxima, ela teve, ela teve vários problemas pessoais e ela exerce uma função de chefia em uma determinada empresa. E nesta função de chefia, ela sempre foi conhecida como aquela pessoa, sabe aquela pessoa ogra? Aquela pessoa que todo mundo tem aquele sentimento de repulsa, de ódio, porque ela é o que falam, né? Que ela
trata os colaboradores de uma maneira não tão legal, de uma maneira não tão aprazível. Resultado, é aquela pessoa que ficou marcada como odiada. Ninguém, é aquela chefe que quando chega todo mundo se esconde. Com o passar das dificuldades que, né, nós temos aqui na vida, ela acabou adentrando em grupos espíritas, os quais eu acabei também, né, fazendo parte. E resultado, eu já escutei de umas duas pessoas que, né, são colaboradores desta determinada empresa. Carol, fulana era uma pessoa problemática. Ainda é. Mas hoje tá um pouquinho melhor do que era antes. Duas pessoas já comentaram assim brevemente comigo. Tá ruim, a mulher ainda é ruim. Mas tá melhorzinha, melhorzinha. Eu acho engraçado que falaram do mesmo jeitinho. Tá ruim, mas tá melhorzinha do que era antes. Então veja, melhorzinha. Esse melhorzinha já é um grande passo para o progresso. O próprio Jesus deixou claro para a gente que todos nós somos Deus e somos capazes de fazer coisas inimagináveis. E tudo isso não é de um dia para a noite, é de uma maneira gradativa e paulatina, não é? Mas para que possamos transmutar e transformar e ressignificar, né? Toda a nossa culpa que vem de vários séculos, todos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades de nos perdoar, né? É, precisamos entender qual o cerne das nossas doenças internas. O Nietzsche, que foi aí um grande filósofo alemão, né, que deixou aí vários ensinamentos também para a gente no campo da filosofia, ele fala que o homem é um animal doente e sua doença é a falta de sentido no mundo. Vou até repetir: o homem é um animal doente e a sua doença é a falta de sentido no mundo. E o que podemos extrair daí? Quando a gente passa pelos problemas, quando a gente passa pelas dificuldades, nós passamos pelas dificuldades. Quando nós passamos, né, por situações que temos uma grande dificuldade de nos perdoar enquanto ser secular que somos, como se aquele defeito que ainda trazemos arraigado fosse algo que fosse eterno, né? Nesse sentido. A gente começa, sem perceber, assim, deixar de dar sentido à nossa existência. Nos reduzimos aos problemas, nos reduzimos aos vícios que ainda possuímos, nos reduzimos às dificuldades que ainda também trazemos aqui no nosso ombro, o fardo pesado. Todo mundo sabe das suas dores, todo mundo sabe as dores e as delícias que é ser você mesmo, né? Todos nós temos a nossa história. Apesar de a gente ter o Instagram e ver todo mundo com uma vida muito feliz e muito resolvida, muito bem resolvida, né? Todo mundo tem as suas dores. Mas a diferença é o que nós vamos fazer com estas dores. A diferença é a forma como vamos dar significado a estes problemas que nos cercam. E é esta culpa que ainda trazemos de tantos séculos. E esse processo de mudança que tanto almejamos, né? Temos um modelo chamado de modelo transteórico, a gente estuda isso em nutrição. Como o Raul falou aí inicialmente, eu também sou nutricionista, então, lá em nutrição, já que a gente precisa trabalhar fortemente com mudança de hábitos, né, com os nossos pacientes, nós estudamos o modelo transteórico. Para você ver, Carol, o que é o modelo transteórico? São os passos, veja, minha gente, cientificamente, nós sabemos que para que haja a mudança de comportamento em um indivíduo, em um ser, é necessário que haja a presença de 6 etapas. Eu não vou me aprofundar, eu só vou assim falar de maneira pincelada para que nós possamos entender a complexidade que é a alteração de um comportamento, de um padrão mental. Veja,
Nós temos o processo de pré-contemplação, de contemplação, de preparação, de ação, de manutenção, de término ou recaída. E aí, esse finalzinho, término ou recaída, é bem sugestivo, né? Término é quando a pessoa realmente conseguiu adquirir aqueles novos hábitos de vida e aquilo que quis construir para a sua vida, né? É, e a recaída é quando o processo de manutenção não foi bem construído ali dentro dela e ela volta a cometer os mesmos processos, né, que ela estava querendo mudar em sua vida. Isso a gente traz para qualquer processo. O vício, né, quando a gente está muito ligado ao id, que eu expliquei lá no início do Freud, aos instintos, ao prazer material, ao prazer da carne, quando nós queremos seguir ali o evangelho, eu disse, poxa, eu quero tanto seguir o evangelho, eu quero chegar no trabalho e não responder aquela pessoa chata que está do meu lado. Eu quero ser uma pessoa sensata. Eu quero passar na rua e olhar para aquela pessoa que tanto me fez mal e dizer bom dia, né? Não é de um dia para uma noite. Nós temos todas essas etapas aí para conseguir, enfim, ter um novo padrão mental. Então, é de um dia para a noite? Não. Exige um processo. E esse processo demanda tempo, quiçá séculos, não é? Nós que sabemos que somos seres seculares, sabemos que se a gente tinha ali vício com bebida, não vai ser de um dia para a noite que a gente vai conseguir, né, alterar esse padrão. Se a gente tinha falhas de conduta moral, seja lá qual for, né? Se nós temos um histórico de corrupção, não é de uma vida para uma outra que nós vamos chegar, vai, um exemplo, né? Se tornar ali um político, ter tanto milhares e milhares de dezenas de dinheiro, e vai dizer, não, não posso, porque isso vai contra a moralidade. Não, sejamos sinceros, né? Sejamos sinceros. Esse processo demanda tempo. E já que urge a necessidade da evolução, evolução não combina com culpa, combina com identificação das problemáticas que ainda nos circundam e a necessidade de reavaliar estes comportamentos que ainda trazemos conosco. Reavaliar sem culpa, sem o sentimento de ódio por nós mesmos. Como vamos poder perdonarem, como diz o latim, né, a etimologia da palavra? Como vamos poder proporcionar o perdão por completo para quem nos cerca se não perdoamos a nós mesmos? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Passamos para o outro aquilo que existe em nós mesmos. A partir da compreensão deste microespaço, que somos nós mesmos, quando o nosso templo sagrado está, enfim, resolvido, bem resolvido, e em vários momentos terão, né, as recaídas, como eu falei, normal, Buda trouxe para a gente. Em vários momentos, infelizmente, teremos aquela recaídazinha para tender mais para um lado do que para outro, mas sempre buscando o caminho do meio. Mas a partir do momento que temos esta convicção, esta certeza que tudo demanda tempo e paciência, conseguimos partir para o macro. O perdão de uma maneira global, de uma maneira holística, de uma maneira que transpassa para o outro o entendimento de que ele proporciona a nós aquilo que ele também tem dentro de si. O que os nossos irmãos que estão aqui na Terra fazem com nós, né? Cometem, quantas coisas a gente acaba passando com as pessoas que amamos, que damos confiança. Mas não é por maldade. Todos nós estamos dentro do mesmo barco. Aquilo que as pessoas que a gente ama, quantas vezes somos traídos, não é verdade? Seja por nossos familiares, cônjuges, amigos que temos ali guardados no peito, aquela consideração, aquele amor e somos. Até tu, Brutus.
Meu filho amado, me traíste, né? Quantas histórias perpassam aí o tempo para nos mostrar as situações nas quais somos traídos. O próprio Jesus, com os apóstolos ali, né? Todo mundo que ele considerava de confiança naquele momento, apesar de saber quem seria o grande traidor. Mas Jesus também deixou claro, claríssimo na verdade. O outro proporciona o melhor que ele tem naquele momento. Joana d'Arc, nós sabemos de onde ela veio. E Jesus sabia quem era naquele momento que ele estava encarnado. Mas Jesus sabia que era o melhor que ele podia proporcionar com as ferramentas que ele tinha, ser quem ele foi, para depois ressurgir como a famosa Joana d'Arc. O que o outro faz conosco, meus irmãos, são situações que muitas das vezes, às vezes a pessoa procura, às vezes a pessoa realmente faz, né, porque quer fazer, quando a gente fala de diversos tipos de traição ali, mas o outro proporciona aquilo que ele tem naquele momento, com as ferramentas que ele tem, é o melhor que ele pode doar para a gente. É o melhor. Muitas das vezes não é por maldade. Quando nós temos o entendimento que somos pessoas que estão no mesmo barco, diante das mesmas dificuldades, diante dos mesmos empecilhos, todo mundo aqui está lutando para ser o melhor de si. E quando temos este entendimento, que cada um dá aquilo que tem de melhor dentro de si, nós conseguimos proporcionar a libertação real, que é o perdão, que é o perdonar na sua essência. É fácil? Não é fácil. É um processo gradativo, paulatino, mas que envolve muito amor. O perdão está lado a lado com o amor, como eu falei inicialmente. Jesus deixou claro, e os espíritos de luz também deixam claro para a gente. Quem perdoa, ama. Aquele que está pronto a perdoar é aquele que também está pronto para sentir o amor, para doar o amor. E sentindo, né, de fato, o perdonare na sua etimologia, sentindo de fato esta compreensão de que estamos todos no mesmo barco e por vezes vamos acabar mesmo prejudicando outras pessoas que estão ao nosso redor, por vezes vamos acabar magoando, ferindo. Quantas pessoas que amamos aqui, que estão aqui nessa sala, quantas pessoas não feriram que não queria? E sem querer, porque era o que tinha naquela situação. Proferiu uma palavra que magoou, que cortou, né? Era o melhor que tinha naquele momento. Foi traíra, é o melhor que tinha naquele momento. Não foi fiel à amizade, era aquilo que tinha naquele momento. E não há espaço para culpabilização, há espaço para transformação. E é, tem um textinho que eu gosto muito, que eu compus há alguns anos atrás, que tem um trechozinho que diz assim: deixa aí, deixa ficar. O que tiver de ser, será. Isso nos permite leveza, fluidez, o entendimento que deixa de ir, deixa ir, deixa fluir. O que tiver de ser, será. As mágoas que temos, os rancores que temos, né? O peso, a carga que ainda carregamos por não possibilitar o perdão do outro, ao outro, é ruim para nós mesmos. A culpa que carregamos com nós por ainda não alcançar o ideal que tanto almejamos é ruim para nós mesmos. Então, meus irmãos, a breve reflexão de hoje é que possamos, diante das mazelas, diante dos instintos, diante das dificuldades que ainda temos, de proporcionar o auto-perdão e o perdão ao outro, mesmo diante de toda essa miscelânea de dificuldades e de gargalos, impasses, mesmo diante de tudo isso, que possamos nos direcionar,
não ao problema, mas à solução. Não à dificuldade, mas à identificação da dificuldade e as ferramentas e os instrumentos que podemos fazer para paulatinamente e gradativamente poder perdoar a nós mesmos e ao outro. E o perdão vem junto com o amor. Pode ter certeza que aquela pessoa que te perdoou por alguma falha que você teve, essa pessoa te ama. Que é tão difícil a gente perdoar, né, gente? Coisas que a gente tem como sagrado é muito difícil. É amor. E quando a gente perdoa de coração, a gente fica feliz e diz: caramba, eu tô conseguindo amar. Perdão é sinônimo de amor e de caridade. Isso não é Carol que está dizendo, isso é Jesus que deixou claro, assim como os espíritos de luz e tantos outros espíritos de escola que passaram pela Terra para deixar ensinamentos valiosos para nós enquanto seres encarnados. Que possamos seguir sempre perdoando ao nosso micromundo e ao macromundo, a nós mesmos e ao outro. Muito obrigado, Caroline, aí por essas valiosas lições. É, realmente é algo maravilhoso, né, vermos aí essa menina nos trazendo tanto conteúdo, né, importante para que a gente reflita, para que possamos aplicar, né, no nosso dia a dia, né, como você falou, nesses pequenos momentos é que vamos exercitar, né, essa caminhada evolutiva. E temos tempo aí para vocês comentarem, né, ou fazerem perguntas aí para Carolina, então fiquem à vontade, né? Quem quiser falar aí, está aberta a oportunidade. Pode levantar a mão aí e a gente coloca então para vocês. Se não for pergunta, pode ser elogio, então a Carolina não vai ficar triste. Hum. Aí não, aí sobe o ego, aí não dá certo. Aí os espíritos falam que isso não é bom. Então, deixa eu falar para deixar o seu ego lá mais elevado. Ah, fale. Carol é, Carol é uma menina excepcional. Eu estava aqui fazendo um trabalhinho para variar, né? Escutando ela falar de perdão, de amor, da questão nossa, do ego e do superego, né? Então, Carol, parabéns mais uma vez você mostrando que tem uma sabedoria divina, tudo é dado por Deus, não é? E, Carol, Oi, pode falar. Eu tô ouvindo. aí que você parou assim, eu digo, nossa, travou. Não, eu tô ouvindo, é porque dá aquela vontade de chorar, mas eu tô Ah, não, ouvindo. não é para chorar, não, é para rir. É Ri, para rir daquele jeito que você sabe rir, em é, frente as de uma minhas crises de câmera. riso. É, minha gente, eu tenho tanta crise de riso que vocês não estão Então, mas, entendendo. Graças Carol, a Deus hoje eu não tive. ela é uma menina excepcional, né? Como eu tenho falado, eu tenho acompanhado ela ao longo desses últimos 4 anos. A gente tem se aproximado, eu tenho aprendido muito com ela, com o jeitinho dela, com essa espiritualidade dela divina. E eu gostei muito das palavras dela hoje. Acaba nos fortalecendo, de certa forma, né? E até a gente compreendendo um pouquinho das coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem com as pessoas, como elas são, né? Como elas se comportam, amizade, família, né? Colegas de trabalho. Foi muito importante, Carol, suas palavras de hoje, tá bom? Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer por ter me enviado o link e eu participei, né? E eu que agradeço, minha mãe do coração. O Reis Júnior também está escrevendo aqui sobre
a tua presença. Deixa eu ver que sumiu aqui a mensagem dele. Tá. Ele colocou aqui: ouvir esta pequena grande mulher é sempre enriquecedor. Ah, coisa linda, meu amor, te amo. Mais alguém aí que queira falar? Quando eu Não está crescer, eu quero ser chamando. que nem ela. Mulher, eu sou pequena. Se a senhora me ver pessoalmente, você vai entender que eu sou. Não vai ter o que. Não, mas não é em tamanho, é no intelectual. Ah, coisa linda. Eu fico muito grata que tem pessoas que. Minha família, né? Minha mãe do coração, Edilma, Júnior, meu namorado, vocês. Eu gosto muito de conhecer pessoas novas. Quero agradecer, mas não fique enchendo meu ego, não, que isso não é bom. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Eu Mas, já vou te fazer assim, uma pergunta. pode Já que falar. você é escritora, você tem livros escritos para a evangelização dos pequenos? Não, não tenho não. Eu tenho hoje em dia participações em antologias, inclusive junto com a Edilma. Edilma que ela foca mais no público infantil. E eu acabei entrando nesse meio do público infantil também. Eu tenho uma escrita lá sobre a questão de, não especificamente espírita, entende? Mas que trabalha sobre a paciência, o respeito, a colaboração. Mas ainda não fiz nenhuma obra voltada especificamente Pois para a não. evangelização espírita Eu te com pergunto porque eu crianças. trabalho na evangelização e eu sou coordenadora da infância aqui da URI, 14ª URI, Santa Catarina, e sempre que tem coisas novas eu corro atrás. Mas penso, viu? Penso em fazer algo, quem sabe futuramente. Aí a gente pode trocar uma figurinha, que eu acho muito interessante. Eu faço parte do Clube do Livro e geralmente a gente tem uma vez no mês o encontro, né? Não, a cada 2 meses. Aí os livros que a gente recebe da assinatura é feito um estudo e vem o autor. A gente faz uma live com o autor, é muito legal. Ah, legal. Passe, Raul, depois passa esse intermédio. Quero saber como funciona isso aí. Gostei, achei bem interessante. Luzia, né? Ah, legal, Luzia. A Edilma colocou ali. Edilma, se você quiser falar. Sim, a Luzia falando do livro, eu estou escrevendo, né, Carol, o livro O Recepcionista. Ah, verdade, tinha até fugido da Está, memória. E não sei se vai realmente. ser livro, não sei se vai ser um texto de... É um livro porque é um pouco extenso a história, né, mas é uma história bem espírita, É O verdade. Recepcionista, que é acho que um conto fantástico, né, que fala um pouco desse universo pós-morte. Um recepcionista, ele é encarregado de encaminhar as almas para determinadas portas, e todas as almas estão cadastradas no livro da vida, só que aparece uma menininha, aparece uma criança nesse campo, né, do recepcionista, e ninguém tem registro dela. E aí é uma verdadeira confusão para saber onde é que vai colocar essa criança, porque se ela apareceu nesse campo onde o recepcionista está, né, nessa dimensão, ele necessariamente precisa encaminhar ela para algum lugar. Só que ele não pode encaminhar ela para tipo o inferno, não é o inferno, mas tipo, e nem pode, porque ele não sabe nada dela, da vida dela, e também não pode encaminhar ela para o céu.
pelo mesmo motivo ou outra porta. E aí, e agora, fazer o quê com essa alma que está fora do contexto? É por aí, é alguma coisa, eu ainda vou estudar bastante, né, a questão da filosofia espírita, às vezes eu converso com Carol, para também não colocar coisas absurdas, mas para deixar a gente pensar, para fazer o leitor pensar nessa vida pós-morte, que ainda é um grande mistério para todas as religiões. E, ai, fechou aqui. E esse público que tu estás pensando é bem infantil ou mais infanto-juvenil? É mais infanto-juvenil, porque eles precisam compreender, então é mais para um público acima de 10 Juvenil, anos. né? Sim, sim. Mas que bom, a gente fica aí na aguarda do teu livro. Quando sair, eu quero ser a primeira a comprar. Ah, obrigada. O Um Osmar abraço. levantou a mão ali. Pode falar, Osmar. Parabéns, Caroline, pela tua apresentação, pelas tuas palavras. E a importância que eu vejo de eu me deter, me colocar, me ver nesse meu micromundo que eu tenho. E eu acredito que quando eu faço isso, quando eu me concentro nele, eu permito que haja luz nesse meu micromundo. E quando eu permito que haja luz, algo acontece para os meus olhos. E normalmente eles caminham, eles estão fechados. E essa luz que eu permito colocar nesse meu micromundo faz com que o meu olho abra. E abrindo os olhos, eu consigo permitir algumas coisas em mim e fazer com que o macromundo seja o meu contorno, o meu novo mundo, no sentido de agregar e no sentido de ajudar também. Então, parabéns, Carol. Maravilhosa a tua palestra. Que metáfora linda. Eu também queria destacar ali a questão, você mais de uma vez, né, mencionou a culpa, né, que a gente não deve levar por esse caminho. E trazemos isso muitas vezes de outras crenças que participamos nessa encarnação, né? Então já estamos acostumados com esse pensamento em função disso. Mas mesmo quem vem de berço espírita tem que considerar que a pluralidade das existências, né? A reencarnação. Então, o espiritismo é novo, cento e tantos anos. As outras encarnações nossas, que envolveram milhares de anos, foram em crenças onde a culpa estava presente. Ou nós sempre recebemos essa orientação, ou nós fomos aqueles que passamos esse tipo de orientação para os seguidores daquelas crenças, né? Então, isso está arraigado no nosso íntimo, né? Durante esses milhares de anos, né? Então, não é fácil realmente mudar de perspectiva, né? Então, eu tenho ali essa culpa é, muito enraizada no meu comportamento. Então, preciso realmente trabalhar, né? Como você falou, a questão a, no estudo da nutrição, né? Todo aquele processo tal, chega lá no final tem a recaída. Então, é É, porque eu estou acostumado há milênios pensar assim, né? Então, tenho que, aos poucos, devagarzinho ali, tentar ir mudando, né? Senão esse caminho aí da transformação não é atingido, né? Então, muito importante pensar nisso, né? Que a evolução não combina com a culpa, foram aí as tuas palavras, né? Muito importantes. E aí, pessoal, quem mais quer
falar aí? Vamos aproveitar a Caroline, que não é toda hora que ela estará com a gente aqui. Não, Raul, pode eu chamar. gostaria de falar. Oi, diga, Martina. Bom, gente, eu ainda estou emocionada, tá? Eu quase chorei. Quando no início da palestra, essa menina linda, moça, fala de sair do mundo de ilusão, eu tive certeza que a humanidade ainda terá salvação. Por que que eu falo isso? Porque eu nasci no século passado e a minha geração, 60 a mais, está atravessando tantas divergências, mudanças, problemas. E a sensação é que a gente parece que não vai dar conta de fazer desse mundo ficar legal. Para quem? Para os nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, parentes, né? Porque hoje eu acho que a maior dificuldade que deve existir é tirar hoje uma criança, um jovem, um adolescente do seu mundo de ilusão, do seu celular, né? Então, quando eu vejo essa jovem menina, né, que com essa criança interior assim tão preservada, eu acredito, eu acredito que está vindo aí uma geração maravilhosa que os nossos jovens eles vão dar um jeito nisso tudo, sabe? Gratidão, gratidão para você. Gratidão toda minha. O Jorge quer falar aí? Diga, Jorge. Muito bem. O Guria, parabéns, muito bem colocado. Estou com um probleminha no meu celular aqui, não sei se está dando certo, mas muito bem colocado. E eu achei interessante quando falasse que transitasse em diversas oportunidades religiosas e que no Espiritismo é que encontrasse maior número de respostas para as tuas dúvidas, assim como eu, de repente, também. E eu fiquei feliz em ver. E esse assunto até a gente já discutiu, perdão, mas eu concordo plenamente contigo. É muito difícil perdoar, mas é uma questão de necessidade. Eu acho que o ser humano deverá, com o passar do tempo, melhorar muito nesse sentido, e por isso tuas palavras foram precisas. Eu amei o guria. Ai, que legal. Ah, bom, Obrigada. desculpa, é que eu moro bem na divisa do Rio Grande do Sul, É, e, eu e tô daí esse amando, gente. Eu tô amando isso aqui. Me termo aí chame é mais usado vezes. aqui. Desculpa. Obrigada, Jorge. Valeu. E por falar em Rio Grande do Sul, Jerônimo, com a palavra. Foi, foi pela provocação, né? Fala, Não, guri. mas é isso aí. O Caroline, o Raul colocou um termo ali que é para a gente, uma reflexão bem importante sobre a questão das culpas, né? Advindas de outras culturas religiosas. Eu não estou aqui me colocando quem é certo e quem é errado, mas eu entendo que às vezes essas culpas que vêm, como do Raul, de mais de 1000 anos, 2000 anos, elas têm também uma explicação da forma dos dogmas prender as pessoas naquela crença, né? Pelo medo, pela segurança, como tu coloca aqui, o Espiritismo clareia as pessoas sobre algumas coisas e a Martina falou antes sobre a questão da evolução, né? E nós temos falado várias vezes nas nossas reuniões que nós estamos aqui para evoluir, né? Somos espíritos que voltamos para dentro do processo de evolução. Eu também acredito que haja uma evolução, é, eu não gosto da expressão, e aqui eu, Jorge, acho que somos eu e o Osmar, talvez os mais
pouco mais antigos do grupo, podemos dizer o seguinte: eu não gosto da expressão quando dizer assim, ah, o meu tempo era melhor, o tempo era assim ou era assado. Eu não entendo que era assim. Eu acho que cada tempo é um tempo, cada coisa acontece dentro do seu tempo, e as provações o que as pessoas têm que passar é dentro do seu tempo. Não adianta. Eu não sei como é que eu viveria na geração dos meus avós. Talvez eu não conseguiria viver lá, como talvez eles não conseguissem viver agora, porque era um outro momento, uma outra provação, um outro tempo de existência. Então, mas a questão da culpa, eu acho que tem muito a ver, a gente dar uma pesquisada, dar uma lida, algumas dogmas, religiões e tal. Essa questão da culpa, ela vem no sentido de prender a pessoa dentro daquela crença, de que o caminho certo é esse, aquele, outro, ou cumpre tais regras, ou você vai ter dificuldades, etc, etc, sem uma reflexão sobre o que é verdadeiro dito, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas de outras crenças e falo uma coisa que sempre foi meu entendimento, até antes de estudar a questão do espiritismo. É a questão da interpretação do texto. O texto bíblico ele não pode ser interpretado porque de uma forma ipsis, né? Quer dizer, quem escreveu lá, quem interpretou o texto bíblico tinha uma forte sarra naquela época, e talvez hoje a gente já veja que não seja mais compreensível, mas que não caiba mais para esse momento. Teria que fazer uma nova interpretação, porque esses nossos estudos aí do Evangelho nos levam muitas vezes, o pessoal que está aqui podia confirmar ou não, nós saímos com interpretações até diferenciadas daquilo que nós entendíamos do tema que foi estudado. Eu acho que, eu acredito sim na evolução do ser humano, porque estamos aqui para provações e justamente não evoluir. Alguns seguem, eles voltarão, voltarão 5, 6, 10 vezes para cumprir essa evolução, não tem problema. Eu acho que é por aí. Parabéns pela tua fala. És muito inteligente, comunica muito bem, que é isso é importante. Às vezes, comunicar conhecimento não é uma atividade muito fácil, não. Parabéns. Grata, Jerônimo. Mais alguém aí que quer falar? Ou quem já falou, quiser complementar, estejam à vontade. Temos aí mais uns minutos. Eu anotei, Carol, já ali nas tuas primeiras frases, né? Você colocou pedir perdão para si mesmo, né? E penso que é algo fundamental. Antes, então, você estava falando do trabalhar no micro. Então, quando você consegue fazer essa análise, né, normalmente na nossa correria do dia a dia, do agito da vida moderna, você nem pensa em si mesmo, né? Você não para se analisar. E quando você consegue fazer isso, já é muita coisa. Agora, além de você se analisar, você verificar que errou, que pisou na bola, que estava fazendo coisa que não devia, e se perdoar ainda por esse comportamento equivocado, então já é muito, né? É algo grandioso. A Edilma está dizendo aqui que ela vai precisar sair. Então, um abraço, Edilma. Muito obrigado aí pela tua participação. Beijo, Edil. E então é um grande passo, né, para você conseguir esse processo aí de pedir perdão para si mesmo. É você trabalhar muito bem esse micro. Processo gradual e possível. Difícil, mas possível. Sim, sim. Por aí.
E dentro Então, disso, Jorge, algo que eu tenho pensado ultimamente, sabe? Porque eu reflito às vezes que nós viemos da animalidade, nós evoluímos para a racionalidade, e eu acho que agora seria muito interessante que a gente se centrasse na espiritualidade, né? Só que daí entra esse mundo moderno, né? Que às vezes a gente permite que ele se acampe em nós, né? E aí, quando que vai ficar esse momento espiritual nosso que nós teríamos que nos voltar para ele? Ou será que a gente vai ficar estagnado nessa racionalidade ou até mesmo regredir para a animalidade? temos que acreditar no progresso, né, Osmar? Não a proposta do Criador para as criaturas é que a gente possa evoluir. Então, talvez demore, talvez a nossa geração aqui ainda não pegue isso, né? Talvez a gente precise aí de mais uma, duas encarnações nesse planeta para que a gente alcance esse mundo de regeneração. E tomara que a gente fique aqui, né, para pegar isso, porque se a gente não estiver adaptado, a gente vai ser recambiado, né? Vamos lá para um outro mundo adequado à nossa inferioridade. Mas momentaneamente também, né? Depois de algum tempo a gente retorna aqui quando merecedores, né, desse patamar avançado que o planeta alcançou. Mas a tendência lógica é essa, né? Que a gente deixe a animalidade, que a gente entre nesse campo aí espiritual pelo assim caminho natural, né? De você evoluir, né? De você perceber o que está acontecendo à tua volta, cair em si, não, eu tenho que mudar, ficar repetindo sempre, cair nos mesmos erros, tal, não é o certo. Uhum. Mais alguém? Não? Então, não sei, Caroline, se você quer deixar aí uma mensagem final, tá? Daí nós vamos encerrar a reunião. Vou agradecer. Obrigada, pessoal. Foi um momento muito enriquecedor. Amei os gurias, as metáforas tão legais. O momento. Estou à disposição, Raul. Muito obrigada, viu, pelo convite. Certo, então desejamos sucesso aí na continuidade dessa tua jornada aí de aprendizado, de ensinos, né, para as pessoas que desfrutam do convívio contigo. E claro que futuramente teremos você aqui no grupo conosco, né? Foi uma grande satisfação, você ter participado aí com a gente e trazendo o teu conhecimento. Então, como sempre, vamos agradecer novamente a espiritualidade que dirige, né, a nossa reunião, todos os nossos trabalhos, também ao Mestre Jesus, pois sem a orientação dele nada disso iria acontecer, e ao Criador, Deus, esse Pai de infinita bondade, sabedoria, justiça e amor, que possamos aprender a cada dia perdoar a nós mesmos, perdoar os nossos semelhantes, entender que todos estamos caminhando na mesma direção, todos lutamos com as nossas imperfeições ainda, e que mesmo com os erros, que aprendamos, que levantemos nos momentos de queda e tenhamos a certeza de que seguindo adiante, com esperança, com paciência,
com prudência, estaremos melhorando. E assim, rogando por aqueles que mais necessitam, pelos irmãos, pelas irmãs que estão em sofrimento, ou no plano físico, ou na espiritualidade, os irmãos que infelizmente tiraram a própria vida, também sejam amparados na espiritualidade, pedindo por todos eles, por todas elas, em teu nome, Senhor, encerramos a reunião desta noite. Que assim seja. Muito Que obrigado assim mais uma seja. vez, Carol. Obrigado a todas, a todos. Uma ótima noite Gratidão, e ótima semana. Boa uma boa noite. noite. Até a Boa próxima. noite. Gratidão Boa noite. Abraço, a Boa noite. gente. todos. Tchau, Boa noite. Boa Para tchau. noite. você também, querida. Tchau. Boa noite. Boa noite.